Pois então, vamos entrar no campo que o prefeito disse que é para tratar só no próximo ano, mas se a gente antecipa... Eu não sei se inicia aí. Para a política? Puxa, conversa. É a tal da política. Né? Essa Prefeito, política é apaixonante, né? Então... eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte. O senhor é candidato à reeleição, né? Não tem como... Numa perspectiva de 6 anos... E vai ter agora. reeleição? E vai ter a reeleição? Vai ter. Para quem já está no Tem cargo, certeza disso? Vai. Certo. O senhor tem alguma preocupação com essas últimas pesquisas divulgadas, segundo as quais o senhor tem um opositor que está bem na frente? O senhor tem... Olha, eu tenho repetido uma frase, não apenas por comodidade, não apenas por marketing, mas porque eu acredito. Acredito que nós só podemos falar, só devemos falar de política exatamente no ano da política. No Brasil nós temos uma overdose de política. E no Nordeste a overdose é maior ainda, porque o Estado tem uma importância maior do que nas outras regiões, e isso implica que as pessoas vivem e respiram tudo em torno do Estado. Então a política passa a ter uma importância crucial. O que acontece? A excessiva politização, ela permite que você esqueça os outros problemas administrativos e passe a viver só de política. Isso prejudica a administração. Veja só, o Piauí é um estado pobre, com muitas dificuldades, precisa ter uma bancada unida, precisa que suas autoridades constitucionalmente constituídas estejam juntas, precisa que haja um entendimento entre o planejamento estadual e os vários planejamentos municipais. Então, o fato de nós anteciparmos uma discussão, ela atrapalha a vida das pessoas, ela atrapalha o funcionamento dos governos, atrapalha o funcionamento e o funcionamento das prefeituras. É por isso que eu acredito que nós devemos discutir política, especialmente a eleição para prefeito, no ano que vem. E quando chegar em 2016, a gente vai discutir isso de forma aberta, clara. Acho que tem muita coisa para ser debatida em termos de política. Agora, toda a discussão agora, ela é absolutamente prematura. Prematura, porque nós não sabemos nem como é que o país vai chegar em dezembro. Quer dizer, a gente está falando de uma recessão presente. E já se tem a perspectiva de que a recessão vai piorar. Então, como é que nós vamos chegar em dezembro? E aí, Marco Melo, o prefeito lhe desencorajou a continuar na linha da política? Eu vou continuar. Há 20 dias, o Partido dos Trabalhadores se reuniu ali no Centro de Artesanato para fazer uma reunião estadual do que vai ser que está preparando para o Congresso Nacional do PT, o 5º Congresso Nacional do PT. E nessa reunião eles disseram assim, parceria administrativa com o Firmino, ok. Parceria política, nem a pau. Foi isso que me disse, inclusive, um vereador, o vereador Dudu, que o senhor conhece. Isso lhe preocupa que os outros partidos estão discutindo isso e que isso possa influenciar no relacionamento da prefeitura com o governo do Estado? A possibilidade do PT também já lhe olhar como alguém que vai para a reeleição e que municipalmente eles não querem estar junto? Olha, essa questão que deve ser encarada no próximo ano. Não existe nenhuma preocupação em relação à questão política hoje. E nós temos que ter maturidade para buscar administrar bem. O Piauí passa por uma série de mudanças. E uma das mudanças que eu acho que são importantes, tem algumas que eu não gosto, mas tem outras que eu acho que são importantes e contribuem para o nosso futuro. É a maturidade no relacionamento entre a classe política, entre os gestores públicos. Então, o que nós temos tido com o governador Wellington Dias é um diálogo franco, respeitoso e solidário em relação às questões que são da cidade, que são do Estado. Então, essa parceria administrativa eu acho que é uma conquista, não é do Firmino e do Wellington, é uma conquista da maturidade política no Piauí, da sociedade piauiense. Da classe política. E exige isso. Quer dizer, a sociedade hoje não consegue mais entender como é que um governador e um prefeito não pode sentar numa mesa e falar do interesse público, falar daqueles projetos que melhoram a vida das pessoas. Porque esse prefeito e esse governador tiveram um palanque distinto e não conseguem se conversar. Então, há muito tempo que nós já quebramos essa regra antiga, essa coisa tacanha, aquela coisa miúda, de olha, não votou em mim, eu não converso. Miúda. Não está do meu lado, eu não tenho conversa, eu não sento nem na mesa, entendeu? Isso não existe mais. Passou, e o clima de tensão e a tensão, vamos dizer, mais ou menos, que havia entre o senhor e o deputado Marlon Menezes, o clima já está bom? Esse também é um diálogo interno dentro do partido, né? Eu acho que, através da conversa, nós vamos
preservar a unidade do partido. O partido é um partido muito pequeno para se dar o luxo de ter uma divisão, de ter briga interna. Tem que ter diálogo, tem que ter muita conversa para buscar resolver. Eu acho que daqui a pouco chega a hora. E, enfim, nós tivemos junto na eleição do Diretório Municipal, o Marden também está disposto a diálogo. Enfim, não vai ter nenhuma divisão. Todo mundo, isso é uma coisa histórica, todo mundo que apostou na divisão do PSDB sempre se frustrou. Então, mais uma vez, eu acho que esse vírus da discórdia ele não vai prosperar nas nossas o PSDB definiu pontos para a reforma política? O PSDB nacional definiu o que é que quer? Isso, foram lançados alguns pontos através do presidente Aécio Neves. Isso. Tem alguns pontos que são interessantes. O PSDB tem uma simpatia pelo voto distrital misto. O PSDB tem uma simpatia pelo estabelecimento de cláusulas de barreira em relação àqueles partidos que vão receber financiamento público. Tem um posicionamento que eu acho também interessante em relação ao tempo de televisão. Uma ideia que tem sido pouco debatida na imprensa, mas que eu achei uma coisa simples e inteligente. É que na hora de contar o tempo de televisão, deve-se observar apenas os partidos do candidato a governador e vice, presidente e vice, prefeito e vice, e não de todos os partidos que compõem a coligação. O PSDB também é favorável à extinção da coligação proporcional. Enfim, eu acho que... Fim da reeleição? Fim da reeleição, o aumento a compatibilização dos mandatos, não tem ainda uma regra discutida. Agora, é importante também, já foi aprovado no Senado, uma experiência, né, que foi proposta pelo senador Zé Serra, que é a realização de eleição distrital para vereador. Nas cidades que tem segundo na minha opinião. Acho que é uma coisa interessante, seria uma grande experiência para o Brasil. As campanhas, elas vão ser radicalmente mudadas pelas novas regras. Então, não seria mal que nós pudéssemos testar essas novas regras de forma incremental. Olha só, nós temos um grande sistema político, e de repente a gente muda todas as regras, isso cria muita insegurança em saber para onde é que as coisas vão, que resultados nós vamos obter. Então, uma das possibilidades, né? Essas mudanças poderiam ser feitas de incremental, até para que a gente pudesse aprender e, eventualmente, se deu certo, continua. Se deu errado, flui. Fazer um processo de tentativa e erro. Não acho uma má ideia. A ideia do voto digital para vereador, se você se debruçar, Marco, na proposta, é interessante. Primeiro que ela barateia as campanhas, aproxima o candidato da população. E a população tem mais facilidade de cobrar. Eu tenho uma simpatia pessoal pelo voto distrital misto. Porque você tem os candidatos também, Feitosa, que eles são candidatos de classe, não são de bairros. Por exemplo, alguém que é de um sindicato. O sindicato não está num bairro. Ele é disseminado na cidade toda. Como é que ele seria votado? Não, você vai ter o candidato do partido. Bom, o senhor dizia, prefeito? Por isso, cara, para responder a essa crítica, por isso que a gente pode defender o distrital misto. Porque basicamente assim, o eleitor vota duas vezes. Na pessoa, que no caso, se fosse distrital, vota no candidato para representar o seu distrito, e o segundo voto vota no seu partido. Legenda. Então o voto ideológico é dado no partido. Eu acredito no partido X, portanto vou votar nele. Então ele representa a minha posição ideológica em relação à saúde, à educação, em relação ao social, enfim. E meu voto para cuidar da minha redondeza, da minha vizinhança é nesse cara, porque eu conheço esse cara e eu vou cobrar dele, eu sei que ele vai dar retorno em termos de melhoria da minha região, do meu distrito. Então, o voto distrital, ele é bem credenciado porque tem os países, né, como a Alemanha, que são países que amadureceram politicamente, que passaram por esse processo e que tem algumas características que são importantes, quer dizer, são eleições de baixo custo, são eleições onde se preserva a discussão ideológica, mas também são eleições onde as questões das comunidades também são respeitadas. Prefeito Firmino Filho, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Satisfação estar aqui. Eu tenho que vir mais aqui para a gente só me chamar. Conversar. Tem que falar muito. Tem que falar muito. Bancada, muito obrigado. Sucesso aí nos 2 anos ainda, praticamente 2 anos que o senhor tem de administração. Companheiros, nós não temos mais tempo para nada. Ok, obrigado, prefeito. Boa tarde. Vamos encerrando aqui. Um grande abraço. Uma boa tarde. Tenham todos uma boa tarde. Fiquem com Deus.